Tá aqui de novo aquela classificação, tá? A tendência é o quê? Essas regiões aqui, o nosso lar, na verdade, ele está localizado no umbral, mas ele é uma embaixada dessa região aqui. É uma embaixada de luz. Quem entra lá, todo mundo quer ir para lá. Você nem se percebe que nosso lar é uma colônia daqui, tem colônias aqui, aqui e aqui. Você não percebe, porque a narração de André Luiz nos encanta. Porque ela é uma embaixada daqui. A tendência é que essa região, com o tempo, ela toda vá se higienizando, se reurbanizando. É reurbanização extrafísica. Deve existir aí. Hein? Deve existir nosso lar? Não, Oi? Outras. Ah, milhares. Você quer o nome de algumas? Ó, vou dar de graça. Colônia, não vai pagar não. Eurípides Barçanufo. E ele é o diretor. Como é que é o nome daquela que cita no livro Nosso Lar mesmo? Alvorada Nova. Aquela que nós Essa tá bem mais acima, né? Essa está no plano espiritual mais... Agora dizem que o Suicidas permanecem no Nossa Nazaré, né? Não, gente. Umbral, gente, olha só. Nosso lar está na região do Rio, mas o umbral está no mundo todo. Ele circula o planeta. Nosso lar. Não é isso? Isso. Está na região do Rio de Janeiro. Eu li um livrinho, Em cima do Rio de Janeiro. um livro do médium lá de Caxias. Ele cita uma colônia chamada Casa Branca, no meio da Baía de Guanabara. Mas na verdade chama de colônia, mas às vezes são casinhas, né? Muita gente sai do corpo, chega no lugar, vê um montinho de casinha. Sim. Assim, 50 pessoas. Em cima do bairro da Tijuca. Ele viu, eu me lembro que ele falou isso. Pela experiência, Eu me lembro que ele falou isso. Então, colônia é o que mais tem. Agora, cada uma, vejam bem, a gente pode falar, está em cima do bairro da Tijuca. Tá maluco? Te fala assim, na Tijuca, eu estou aqui olhando, não estou vendo nada. Vou dizer que tem uma colônia ali, ó. Olha lá, tá vendo lá? Ó? Tá de maluco? repente é um núcleo pequeno, né? Não, exato. O que chama de colônia, na verdade, pode ser uma vilazinha com 20 pessoas. Mas aí, verdade, isso se multiplica, né? Ao redor da Terra, né? Se multiplica, mas isso quer dizer o seguinte, ó. Tem exceção, né? Ó. Essas colônias, elas podem estar, como eu falei, se a gente entender a quarta dimensão como sendo vibração, elas podem estar no mesmo lugar. No mesmo lugar ter colônias diferentes, só que elas estão em vibração diferente. É como são mundos paralelos, tá? Aqui nessa mão, aqui na minha mão, não tem uma mão só, tem várias mãos. Só que nesse momento, o meu veículo de manifestação que eu estou usando é o veículo de manifestação físico. Então, eu interajo com o mundo físico, ok? Mas a quarta dimensão, se a gente entender como sendo vibração, você vai perceber, explica que no mesmo local, na Tijuca, podem ter 200 colônias, e todas elas em locais diferentes. Esse é o problema do espírito superior. O espírito superior, ele pode estar aqui agora, e é disso que eu queria. Ele pode estar aqui agora, naturalmente. O problema nosso é percebê-lo, tá? Por exemplo, deixa eu falar. A gente vai lá, senão... Aí a gente vê aquela expressão do livro dos Espíritos, quando fala que tudo está em tudo, né? E essa unidade. O homem das últimas dezenas de séculos representa, isso aqui é André Luiz, no Mundo Maior, livro No Mundo Maior. Humanidade vitoriosa emergindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos, ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver após a morte física em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, nos aperfeiçoando, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio,
o acesso às expressões sublimes da vida superior que ainda não nos é dado compreender. Como a gente tinha comentado, esses planos, eles são complexos. Aqui é um outro, esse é meu, tá? Com porcentagens, também é didático, tá? Não tem aqui de baixo para cima, 10% de consciência, 15% presos, atormentados, zombeteiros, vampirização, 20%, 25%, quando desencarnam ainda ficam presos familiares, 35%, os mais ou menos, ambicionam melhorar, fazem o bem ainda que timidamente, são quase que totalmente incapazes, totalmente incapazes de matar, ainda suscetíveis de suicídios, podem chegar ao completismo. Completismo é quando a gente realiza 100% daquilo que a gente prometeu antes de nascer. Está lá no livro Missionários da Luz. 43%, não é, isso aqui não é população não, tá, gente? Isso aqui é porcentagem de consciência, não é nível de índice perante a população do planeta não, tá? Entenderam isso? Não. Não? Eu não estou falando da população. Isso aqui é nível de consciência. Assim, em relação aqui, 100% o cara se libera. chegou a tantos por cento de consciência. 100% o cara entra no plano mental, espírito puro, mental superior, e não reencarna mais. Então esses caras aqui seriam níveis de consciência, tá? À medida que vão ampliando a porcentagem, a consciência vai mudando. Isso aí, seria isso aí. São formas, eu quis botar várias formas de divisão para a gente entender esse processo de ascese do espírito, tá? Mais uma vez, a curiosidade eu sei que é toda, Jesus não está nisso aqui, tá? Jesus já passou disso aqui há mega milênios, tá? Dentro dessa nossa abordagem. Dentro dessa abordagem que você está mostrando aí, aonde é que está o companheiro que comprou o hotel e depois ele percebeu? Você pode dizer? Olha, ele e a maioria de nós que estamos aqui, os mais ou menos. Na verdade estava escrito aqui, nós, os mais ou menos, mas eu tirei o nós, que aí vai que alguém está lá no 75% e eu estou te chamando o cara. Rebaixou. Mas nós estaríamos aqui, ó, os mais ou menos. Ambicionam melhorar, fazem o bem, né? É aquele lance que a gente já escutou, que climático está mais à frente, na situação de você, o planeta cresceu muito intelecto, né? A gente agora pega o telefone e fala rapidamente, né? Mas o moral aí, mais ou menos, está lendo esse estudo, está muito baixo. A gente está crescendo ali, ó, nesse percentual ali. Isso. Né? O nível de consciência. O espírita é aquilo. Ele até soube de uma menina que se suicidou lá no Rio Grande do Norte, era espírita. Ela não aguentou a barra da diabetes. Eu soube pelo Orkut. Eu sou um orcuteiro, né? E a gente orou muito, vibrou muito para ela, menininha. Mas... Então, o espírito ainda tem esse problema. Pode ser, mas é muito difícil. Muito difícil. Mas nós temos nossos problemas, nossos dramas, né? Já esses que estão aqui, involuntários. Isso poderia ter colocado aqui, mas eu não dava para... Esses daqui são melhorzinhos que a gente. São geralmente os caras que nos ajudam nas reuniões mediúnicas, né? E por aí vai. Aqui é um novo gráfico mostrando esse problema dos planos que a gente falou. A questão da localização. O nível A é o nível mais sutil, tá? O cara do nível A, ele não está preso aqui. As palavras superior, alto e baixo, com referência aos planos ou mundos de nosso universo, não denotam sua posição, pois que todo ocupa o mesmo espaço, se não tão só indicam o maior ou menor grau de condensação de matéria e sua diversa tônica de vibração ou manifestação espiritual.
Aqui. O cara que está no nível A, ele é superior, é o mais superior desse aqui, dessa série aqui. Tá? Aqui tem os caras desse cara aqui, que estão mais, né, dentro do planeta, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse é superior. Ele não tem limite. Ele enxerga todos e ele tem livre acesso a todos os planos. Para ele isso é muito tranquilo. O problema é que o plano dele envolve todos os outros. O plano dele, na verdade, não é essa berola em torno do planeta. Ah, não está lá em cima. Por isso que a questão de lá em cima. Não sei se vocês estão entendendo o gráfico. Aquele gráfico ele coloca em camadas, né? Agora, o que eu fiz? Eu estou mostrando o seguinte: não existe essa camada porque o cara que está no alto, no mais alto, ele tem acesso a todos. O problema qual é? É que quem está aqui não tem acesso ao plano que ele está. Ele está aqui também. Mas quem está aqui não tem acesso a ele. E ele não tem como acessá-lo. Nem aqui, nem aqui. Aqui já podem ver por algum tipo de mediunidade, etc, etc. Mas o que acontece? Ele não tem limite de espaço e tempo. Ou seja, os espíritos que estão no nível mais alto, eles não estão presos à parte mais alta. Muito pelo contrário. Eles podem estar em qualquer lugar. Só que o tipo de trabalho deles é um trabalho mais sutil e que corresponde a um nível de trabalho que nós precisamos do seguinte: eu estou com dor de cabeça, então eu vou orar ao Dr. Bezerra de Menezes para ele curar minha dor de cabeça. A gente quer que o Dr. Bezerra de Menezes sinta um friozinho, um calafrio e acabe a dor de cabeça. A gente quer uma coisa fricção, sentido, sensação. A gente ainda está nesse nível. E o cara é sutil. Já o cara que está lá embaixo, esse não tem jeito, é o G. O G, que está na parte mais densa, ele só consegue... Vamos ver se vai. Ele só consegue agir, ver no G. Ele é limitado. O superior, como a gente sabe, né? Isso é chavão, já conhecido. O superior age e vê o inferior. O inferior, ele só vai ter contato com o superior se conseguirem fazer um jeito para isso acontecer. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo uma substância livre dos espíritos, tá? Que com comparação pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório com unidade em outro. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um espírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Casca de cebola. Pelo espírito como casca de cebola, a casca de cebola, como a gente sabe, ela tem essa característica, né? São várias camadas. Várias camadas. Isso é uma cebola cortada, né? Várias camadas. Tá? Estão todas na cebola. A cebola tem todas. Mas a gente só vê a mais superficial. Mas todas estão lá. Agora, uma licença poética, digamos assim.
Se entendermos mundos, não só como planetas, mas planos no mundo espiritual, iremos entender a mediunidade no plano espiritual. Agora vamos no cidadão. Finalmente, corpo mental. Corpo mental é um perispírito, tá? Superior. É o veículo imediato no qual o eu se manifesta como inteligência, com relação ao seu desenvolvimento. Cresce de vida para vida, proporcionalmente ao aprimoramento intelectual, organizando-se também mais e mais definidamente à medida que os atributos e qualidades da mente se façam mais marcantes. É oval semelhante a um ovo. Em seus contornos interpenetra os corpos astral e físico. Então nós temos três tipos. O perispírito, ele se desdobra. Perispírito é em torno do espírito. E os veículos de manifestação do ser humano encarnado, eu esqueci de botar esse slide, ele se divide, nós podemos dividir em 4 partes. Usando a nomenclatura de André Luiz e dos pesquisadores. Psicossoma, que seria o perispírito tradicional, com corpo de humano. O duplo etérico, que não é um veículo de manifestação. Por isso que lá, quando eu falo corpo etéreo, isso às vezes causa confusão. O duplo etérico não é um veículo de manifestação. Ele é um campo de fluido vital. Ele só tem o encarnado que o possui. O André Luiz vai citá-lo no livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando nós morremos, essa carga de fluido vital já está se desfazendo naturalmente, principalmente quando a morte é uma morte tranquila. Perguntas? Vamos parar um pouquinho para tomar um ar? Questões, digressões? Nada? Apresento-vos uma figura didática do corpo mental. Tá? Aqui temos o corpo físico, o cidadão dormindo, tá? Ele saiu do corpo do psicossoma, tá? E depois ele saiu de novo no terceiro corpo, que é o corpo mental. O encarnado pode acessar o corpo mental e usá-lo. Geralmente, quando o encarnado faz isso, ele está assistido. Dificilmente você tem pessoas que consigam sair voluntariamente nesse plano. Por quê? Porque nesse plano aqui, você não pode ajudar em desobsessão, por exemplo. Você não pode ajudar em desencarne. Por quê? Porque quando você está nesse plano, você não tem como interagir com os planos mais inferiores. Então você só sai nesses planos para expansão cósmica. Muitas vezes você nem saiu do corpo, mas você entra num processo de êxtase através da meditação. Eu li um livro, muitos anos atrás, chamado Profecia Celestina. Não é livro espírita não, é um livro muito bom e que está totalmente ligado ao meu próximo tema ano que vem, sobre sincronicidade. Ano que vem. Então, Profecia Celestina, o cara num dado momento, ele tem, eu ia até botar, mas eu falei, não, é muita coisa, não adianta. Ele tem um encontro, ele está no alto das montanhas do Peru, sendo perseguido. Alguém leu esse livro aqui? Eu vi o filme. Você leu o livro? Ele está no alto das montanhas do Peru, perseguido, e no momento mais inoportuno, ele tem um contato com aquela realidade, um êxtase, em que o espaço e tempo desaparecem, ele começa O livro é ficção, né? O livro não é... O livro é um romance ficcional, mas de qualquer maneira serve como modelo, né? E ele entra, ele vê o universo sendo criado, o êxtase. São momentos em que o cara tem essa expansão do ser, tá? Isso pode ser proporcionado nessa dimensão aqui. Sim. A pessoa está, vamos ver, a pessoa foi dar um passe. E ali no momento, de repente, ela se vê, não se sente mais ali, né? Sentiu seu espírito ampliado. Seria aquela pessoa que está tomando passe, teria necessidade de
um outro espírito que está ali mais presente, como se você tivesse se afastado? Isso é normal. Ou- Às vezes a necessidade do assistido, né? Às vezes assim. Mas isso não tem relação direta com isso aí, não. Não seria... Não. Isso daí é normal. Uma vez na minha vida, uma vez só, Você se sentiu eu fui fazer longe? uma palestra e dentro do ônibus, eu indo para Arautos, eu senti uma presença nobre. Ela foi me acompanhando, eu senti aquela energia boa. Quando eu cheguei no Arautos, a médium, a colega nossa, Ana Paula, chegou e falou: Anderson, o que houve? Você está muito bem acompanhado. Eu falei: Aí fiz a palestra, aquela presença me acompanhou o tempo todo. Não me lembro qual era o tema. Nunca mais, isso tem 15 anos, nunca mais eu tive aquilo. Então, eu deduzo, como eu já era ruim naquela época e não melhorei, então não podia ser. Não, porque você tá... Era alguém na assistência. Não. Foi um trabalho em que eu fui usado indiretamente e eles queriam assistir a alguém. Eu tenho isso comigo, eu não posso dizer que isso é uma verdade. É o que eu uso. A espiritualidade, ela usou aquela palestra para atingir aquela pessoa na assistência. Por quê? Porque nunca mais aconteceu. Isso é comum, né? O expositor tem... Não, é comum, né? Mas comigo... Mas pode também ser que você Não, mas nunca É isso que eu ia falar. Não, nunca percebi. É comum porque você não percebe. Mas não precisa... Mas naquele dia... Tem acessibilidade. Mas eu não percebi naquele dia eu percebi. Foi a única vez que eu percebi. Sensibilizado naquele dia. Pode ser. E esse companheiro aí que te acompanhou, essa sensação, isso, né? Geralmente está falando assim, eu preciso que você cresça, que eu quero usar no Com certeza. E você corre atrás disso aí, você viu como que é bom? Não, exatamente. Anderson, Aí a outra figura de expansão, aí já com aquela expansão cósmica que acontece muito. Fala, Dona. Aí uma outra figura também, tá? Corpo físico, psicossoma, corpo mental. O corpo mental, ele perde a aparência humana. Todas as referências humanas somem. O plano mental, ele é inabordável, um mar de multicores e luzes, mas é maravilhoso. Só que nós não temos como, por falta de evolução, descrever o plano mental. Então, aí que está o curioso. É possível você acessar o corpo mental via desdobramento, via assistência dos mentores, via meditação, via experiência vexaminosa, aquela experiência para você deixar de ser cético, né? Acredito que muitos de vocês já tiveram alguma coisa assim. Eles fizeram aquilo mesmo para te deixar, isso existe, é isso aí, acabou, não tem mais como fugir. É aquela experiência vexaminosa. Isso acontece. Acredito que se aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Então, olha só, essa expansão do corpo mental, ela pode acontecer conosco, principalmente aqueles que já conseguem completar suas tarefas. Por quê? Porque você começa a ter uma noção mais cósmica da vida. Você deixa de ser você deixa de ser tribal. Você não odeia mais ninguém. Você não... Já está na fase da regeneração. Você já está começando. Então, ele é um veículo que começa a ser desenvolvido. Então, você começa a utilizá-lo. Mas não... Vejam bem, desencarnados usam, saudáveis usam, mas não quer dizer que eles sejam habitantes permanentes do plano mental. Acontece isso aonde? Alexandre, o instrutor desse livro, ele vai ter uma experiência em que ele irá a um plano superior, que pela descrição no livro é o plano mental,
E nesse plano ele é feita uma despedida. É o último capítulo do livro, Missionários da Luz. E na verdade fica claro ali que Alexandre ele está indo. Não é uma ida definitiva, porque a ida definitiva para o plano mental é a moksha, a cessação das encarnações humanas. Esse processo ele não acontece facilmente. Nós temos uma ilusão de que a cessação das encarnações, que se transformar num espírito puro, é a mesma coisa que a cessação das encarnações humanas. Não é a mesma coisa. Você precisa entender que os mundos, eles têm hierarquias. Nós vivemos num mundo que hoje nós podemos dizer é um mundo de provas e expiações num processo de transição para o mundo de regeneração. Então, se nós pudéssemos colocar isso num gráfico de 0 a 1 milhão, de 0 a 100, só para a gente entender, digamos que o nosso mundo seja um mundo que está em 35 e que está indo para 45. Mas no mundo 35, você tem pessoas 25, 15, 35, 45, 55, 80, 100. O problema é que quando uma pessoa chega num planeta que tem nível 35, no nosso caso, eu estou ilustrando aqui, um mundo de provas e expiações, ele tem pessoas, campeões da evolução, que ao se dedicarem arduamente, conseguem galgar, chegar ao nível 50, por exemplo. O planeta precisa de um número X de pessoas de nível 50. Muitas dessas pessoas de nível 50 são pessoas que vieram de outras orbes, de outros orbes, expulsos, banidos. E ao atingirem o nível 50, poderão retornar para o seu planeta, que é de nível 50. Eles cessam as suas encarnações neste planeta. Outros poderão serem promovidos para nascer em planetas melhores, mesmo que não tenham sido banidos. Isso não é uma obrigatoriedade ter sido banido. Há a ascese, né? Mas boa parte dos terrícolas, os espíritos que estão na Terra há mais de 15 mil anos, há mais de 10 mil anos, esses, quando atingem o nível 50, acabam ficando por aqui como mentores. Mas a maioria dos que vêm nesses últimos 10 mil anos, 15 mil anos, de planetas exilados, esses não perdem contato, porque espaço e tempo a gente sabe que não é assim. O espírito superior onde está a mente dele, mas ele começa a voltar para o seu orbe, ele começa a participar, porque ele vai aprender mais, para ele poder chegar a 65. Então, muitas vezes a gente confunde, o espírito tal não precisa reencarnar mais. Na Terra, no planeta Terra, ele não atingiu o plano mental, ele simplesmente está galgando uma etapa superior do seu processo de evolução. Estão entendendo? Então você tem dois tipos de espíritos nesse caso. Aquele que faz aquilo que eu falei de moksha, que cessa o ciclo de encarnações em planetas de nível astral. Seja mundo de regeneração, seja mundo isso, seja mundo aquilo. Cessa. Ele não se manifesta mais. É feita a terceira morte. O cordão de ouro é partido.
a moksha, ele se torna um mestre espiritual, um super-homem. Esses são raríssimos, pouquíssimos. E dificilmente nós veremos algum por aqui. Porque mesmo quando os espíritos estão no mais alta escala do nosso planeta, eles já têm livre acesso ao plano mental. Eles saem do corpo do psicossoma perispiritual astral, digamos assim, e vão para níveis do plano mental com muita facilidade, digamos assim, entre aspas. Mas eles não têm, eles conseguem até fazer cursos, como Alexandre faz no livro Missionários da Luz. Alexandre vai fazer cursos, mas eles não ficam lá definitivamente. Então o nosso processo de evolução, ele é muito lento, muito lento. Então vamos lá. O corpo mental, o nome já diz mental, ele é o instrumento que o espírito utiliza para raciocinar, para usar sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar. O corpo mental, ele tem como principal característica o uso da intelectualidade. À medida em que a pessoa, o ser, a consciência, o princípio espiritual, começa a ter inteligência, ele começa a utilizar o corpo mental. Então, o corpo mental, na verdade, ele começa a ser utilizado pelo princípio espiritual no seu processo de individualização, de hominização. Os animais que demonstram inteligência estão começando a flertar com um plano mental, construindo o seu corpo mental. A construção do corpo mental, ela demanda tempo, mas na medida em que o espírito utilize suas potencialidades, ele vai construindo sinapses espirituais, sinapses físicas, que ampliam o seu processo cognitivo, a sua compreensão da realidade e, consequentemente, ele começa a utilizar o seu corpo mental. O corpo mental, nesse sentido, ele tem duas subdivisões. Essas duas subdivisões, elas estão relacionadas à questão do uso que se faz do corpo mental. O corpo mental, enquanto veículo superior, propriamente dito, o plano mental puro não tem raciocínios rasteiros, egoístas, humanos, diários, cotidianos. No plano mental, é impossível ter inveja, disputa, carência. Esse tipo de pensamento, sentimento, emoção não chega ao plano mental, porque isso é emocionalismo. Os nossos emocionalismos que nos jogam nas zonas inferiores estão adstritas ao mundo astral, ao mundo emocional, ao plano emocional. O plano mental não tem esse tipo de coisa. Mas, quando nós, indivíduos ainda presos às nossas paixões, às nossas violências, às nossas agressividades, às nossas carências, às nossas dúvidas, às nossas ambiguidades, às nossas hipocrisias, às nossos vexames, aos nossos rompantes, esses emocionalismos da alma primitiva que ainda adornam o nosso caráter, eles são movidos por um tipo de inteligência. E nós, no dia a dia, ainda que sejamos, por mais bruto que um ser humano seja,
por mais incapaz de ter pensamentos nobres que ele seja, ele tem um corpo mental. Só que o corpo mental, o aspecto do corpo mental que ele usa é o mental inferior. Ou seja, o mental inferior é o veículo que a alma usa para raciocinar no mundo e entender e compreender a realidade das coisas. Então, o mental inferior é o uso do intelecto pura e simplesmente. O mental superior é o mental propriamente dito, enquanto plano superior da alma, do ser, em que estão os mais nobres sentimentos que nós podemos sentir, os sentimentos de fraternidade, o sentimento de amor ao próximo. Lá estão no plano mental propriamente dito. Então, essa dualidade mental superior, mental inferior, se entende assim. O mental inferior nada mais é do que o uso que se faz, é um uso precário, é um uso limitado, é um uso ainda muito aquém de todas as potencialidades que nós temos dentro de nós. O uso mais nobre do corpo mental é justamente quando nós ativamos as nossas potencialidades internas e colocamos todo o nosso sentir, pensar, raciocinar a serviço da grande luz, a serviço do Cristo. Quando ouvimos o chamado e o vivenciamos com amor exteriorizado a cada segundo. Aí, o corpo mental entra em sintonia com os mestres que habitam o plano mental e além mais. Nós começamos a nos tornar cidadãos do cosmos. Acessamos planos mais siderais ainda. E o plano mental se torna um médium das forças inspiracionais que preside e dirige o nosso planeta. Como mostra Maria João de Deus no livro Carta de Mamó. Esse uso nobre do corpo mental não é restrito a uma escola, aos espíritas, aos teosofistas, aos rosacruzes, aos católicos, aos umbandistas, aos teosofistas, aos das Conscienciologias. Nada disso. O formato de cada escola pode estimular ou não, conforme a prática, o meio e o ambiente que se vive, pode-se estimular essas potencialidades. Aqui eu acho interessante que é uma citação do André Luiz, muito conhecida, na Evolução dos Mundos, em que o André Luiz consegue... André Luiz fala do corpo mental no Nosso Lar, no Missionários da Luz, no Ação e Reação. O André Luiz fala do corpo mental no Mundo Maior. Em vários momentos, o André Luiz está falando do corpo mental sem dizer como que reprimido, se segurando. Porque o xiitismo é muito grande, o dogmatismo é muito grande, a tentativa de transformar a doutrina apenas numa seita cristã, limitando o seu alcance e o seu âmbito de pesquisa, que é a alma, o espírito, é muito grande, muitos cardeais reencarnados, a gente sabe disso. Então essa limitação, ela coibiu André Luiz de explicitar muitas coisas, que por incrível que pareça, apesar de você ter aí hoje um monte de médiuns psicografando o que seriam revelações, mas são médios que estão muito preocupados em fazer revelação bombástica que vende e coisa do inferior que às vezes cria coisas negativas na mente das pessoas. Não se avançou muito pouco, quase nada,
no campo do conhecimento superior. E quando alguns médiuns tentam, você vê que o limite, a incapacidade, então o momento realmente de recreio, de informação, você tem, de fato, é com Chico Xavier e Ivone Pereira. É ali que você vem, principalmente com Chico Xavier, um caudal de informações imenso. André Luiz, então, explicitamente no livro Evolução dos Mundos, vai citar o corpo mental. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, ele está falando do psicossoma, do perispírito, como ele é conhecido tradicionalmente. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Porque a gente pensa que o perispírito é reflexo do corpo físico. Ele não é. Na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, o psicossoma, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Aí ele faz o adendo. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. A nota de André Luiz é muito importante. Por quê? Porque a nota dele me remeteu, nos anos 80, 1989, a buscar que pesquisadores foram esses que estudaram o corpo mental. Essa pesquisa ela foi feita a partir da teosofia, principalmente, com a pesquisa da clarividência. Há muita, por incrível que pareça, apesar da teosofia ter identificado o corpo mental, há muita confusão sobre isso. Isso porque a teosofia ela tem limites. Os limites são naturais. A teosofia, adstrita ao ocultismo, ela tinha um problema muito sério, que era o problema psíquico. Os seus fundadores, Helena Blavatsky, ou o general coronel Olcott, mas principalmente Helena Blavatsky, é uma psíquica. E todo psíquico, ele tem qual é o problema do psíquico? O problema do psíquico, da pessoa que usa as suas forças anímicas, seja na clarividência, seja na projeção da consciência, no desdobramento, que usa muito isso, ele se torna uma pessoa extremamente arrogante. Por mais altruísta que seja, por mais que ela receba instruções, a arrogância da pessoa que sai muito do corpo, da pessoa que tem muita evidência, é muito grande. Ela praticamente desacredita em tudo que ela não vê ou que não seja experiência dela. E ela que tem que tirar as conclusões do que ela vê e percebe. É o contrário do médium propriamente dito, porque o médium, ele trabalha com um amparo espiritual. Os mentores espirituais. É claro que você tem que ter o teu discernimento, porque os limites da tua compreensão é você que dá. A tua afinidade é você que dá. Se você atrela a tua mediunidade a uma escola que limita o conhecimento, os espíritos que estarão lá, naquela egrégora, eles estarão adstritos ao conhecimento daquela egrégora. Dificilmente um espírito vai quebrar aquilo para te fazer um estupro evolutivo. Se você só fala de tambor, incenso e vela, e está fazendo o seu trabalho com tambor, incenso e vela,
espírito não vai vir falar de experiência vexaminosa e corpo mental. Ele vai respeitar o teu espaço. Ele vai tentar trabalhar com os teus valores. Isso é a limitação da egrégora. Nós, seres humanos, é que precisamos construir as forças da nossa emancipação, ampliando as nossas sinapses espirituais, ampliando o nosso corpo mental. A sede de saber precisa acompanhar a sede de sentir superiormente. E isso é uma construção que, como nós fazemos exercício físico e nos tornamos musculosos, é pessoal. É a evolução, é o progresso. Então, André Luiz vai nos remeter a esses pesquisadores encarnados. Só que nós fomos à busca dessas pesquisas e a primeira coisa que a gente percebeu é o seguinte: você precisa ter uma visão não só literal do que você lê. Você tem que ler e buscar, através da leitura, a inferência, os limites, a historicidade de quem está escrevendo. Porque quem está escrevendo, ele está escrevendo numa época, vivendo uma situação. Então, você que está pesquisando uma coisa, precisa ter uma ideia, não pode ser direta ou indireta, do que está acontecendo com aquele pesquisador. E isso nas ciências humanas. Imagina numa coisa que é muito mais sutil, que são as questões extrafísicas, espirituais. Tudo vai passar pela interpretação do parapsíquico, da pessoa que tem mediunidade e capacidades anímicas avançadas. Ela tem capacidades anímicas avançadas, mas tudo vai passar pelo filtro da sua interpretação. A sua forma de entender a realidade vai ter um filtro, a sua egrégora.
a sua forma de entender a realidade vai ter um filtro, a sua egrégora, o conjunto de pensamentos afins àquela escola condiciona-nos a perceber as coisas dentro dos limites daquela escola, se nós não tivermos a mente aberta para o conhecimento do novo. Daí, o que acontece? Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: Blavatsky, ela lança obras muito interessantes, mas ela, por exemplo, ela é perseguida por charlatanismo por várias pessoas. Que a perseguem porque ela tem uma vida complicada. E ela fala coisas que ela não prova. Ela diz que esteve em vários lugares, e isso é complicadíssimo. Há contradições, pessoas que acompanharam ela. Há provas de fraude em algumas situações. Outras usaram má fé contra ela. Ou seja, é um ambiente conturbado, assim como nós somos conturbados, seres humanos, na relação de fins e meios. E Blavatsky, e Charles Leadbeater, Annie Besant, entre outros pesquisadores clarividentes, construíram a teosofia rechaçando a mediunidade, desprezando a mediunidade, tentando inclusive envolver o movimento espírita francês, que já existia antes da teosofia. A doutrina espírita, ela surge antes da teosofia. Kardec vai falar de reencarnação antes de Blavatsky. Kardec vai falar de reencarnação em 1857, e de uma forma diferente da de Blavatsky. Blavatsky vai falar a teosofia, a sociedade teosófica surge em 1875, já muito ligada ao que tinha, o que se sabia na época do Antigo Egito, as informações esotéricas, que não necessariamente são informações reais. Há muita fantasia, há muita firulação, né? Mas há muita pesquisa do passado, do conhecimento do passado, mas sempre a gente tem que entender, esses conhecimentos esotéricos do passado, muitas vezes eles são muito velados, não sabem tudo, são muito práticos. São pessoas que, ao contrário da maioria de nós aqui, elas têm a vivência. E a vivência atrelada a um conceito doutrinário do passado. E Blavatsky, quando monta a Sociedade Teosófica, ela imanta uma série de discriminações que muitos ocultistas tinham com a mediunidade. Porque a mediunidade colocava tudo muito explícito, acabava o mistério. Então, basicamente, todo aquele círculo restrito de ocultistas esotéricos do século XIX, quando viram um boom, pessoas comuns, pessoas que não estudaram nada, pessoas que não sabiam nada de magia antiga, das ideias dos caldeus, dos neoplatônicos,
pessoas que não conheciam nada sobre Tibete, yoga, nada disso, começou a falar de reencarnação, de Jesus e de Deus, de uma forma bem simplista. Os esotéricos, extremamente eruditos, eles viram tudo isso com muita reserva. Então a teosofia, ela condiciona os seus adeptos a discriminarem a mediunidade. E começa a construir um castelo teórico muito complexo, em que eles anulam a presença extrafísica, praticamente anula-se num plano astral. O que é uma invericidade. Qualquer pessoa que tiver um mínimo de clarividência vai ver milhares de espíritos. Eles começaram a dizer que só ficava no mundo astral, nesse plano espiritual que a gente conhece, gente muito egoísta. E ficava pouquíssimo tempo. Ela só tem um pensamento bom, que ele ia para o mundo mental e ficava no Devakan, hibernando até a sua próxima encarnação. Aí quem é que dava comunicação mediúnica? Para eles não era espírito, para eles são cascões. Para explicar a mediunidade, eles diziam que o perispírito astral era uma casca sem vida, porque o ser que estava ali foi para o plano mental. E alguma das memórias dele ficou restrito. Isso tudo a gente sabe, que é muito bonitinho, e eles têm todo o direito de acreditar no que quiser. Não cabe a nós, aqui, tentar convencer um evangélico de que reencarnação existe. Convencer a um católico de que a Santíssima Trindade não é bem isso que eles pensam. E não dá também para nós convencermos, pensando a um teosofista que mediunidade existe. Ele tem todo o direito de acreditar no que ele quiser. Nós, como espíritas que somos, e adstritos à nossa egrégora, e dentro da nossa egrégora queremos fazer o nosso trabalho com as nossas experiências e nossas vivências, temos a visão de que isso está equivocado. E se isso está equivocado, aí começa todo um problema, porque a forma como eles interpretam o corpo mental é diferente da nossa. Então a doutrina espírita, ela, ao falar do corpo mental, ela vai começar a destrinchar esse mundo espiritual. O corpo mental não é um local que todo mundo vai quando desencarna. O corpo mental é um local superior em que poucos conseguem, entre uma vida e outra, entrar em contato. Depende de o que cada um quer na sua vida, de como nós construímos os nossos processos mentais, psíquicos, espirituais, emocionais. Isso não é uma coisa que é dada. É uma coisa que leva séculos, milênios para ser atingida.